Tudo bom, pessoal? Estou aqui na Casa do Lago, no Chalé do Lago, como eu já expliquei para vocês, e pós-Thanksgiving, pós-feriado, hoje é sexta-feira, são 8 horas da manhã, eu estava trabalhando, comecei a olhar meus e-mails, comecei a olhar meu Instagram e comecei a ver que tinha uma tonelada de mensagens de pessoas preocupadas com as declarações do presidente dos Estados Unidos. Eu, infelizmente, não posso falar o nome dele, porque senão a plataforma me restringe os vídeos, mas com uma declaração dele dizendo que a intenção dele, eu vou colocar aqui para vocês lerem, tá? Dizendo que a intenção dele era suspender todos os vistos para países de terceiro mundo. Então, vamos explicar o contexto disso e vamos explicar a questão legal, a questão imigratória e o que é possível ou não dentro dessa situação. Vamos lá. Primeira coisa, ele fez isso por causa do ataque que houve, absurdo, covarde, insano, que infelizmente acabou atingindo 2 agentes aí da Guarda Nacional, 2 soldados da Guarda Nacional, acabou atingindo uma menina e um rapaz, a menina de 18 anos, se eu não me engano, e o rapaz de 20 anos, ou foi alguma coisa nesse sentido aí, os dois super novos, não lembro bem a idade deles. Infelizmente, a moça nos deixou, né, infelizmente. Esse tipo de ataque covarde, ele mexe muito comigo, porque primeiro eu sou pai, né? Segundo, esses jovens estavam ali fazendo a guarda de um patrimônio público, a segurança pública. E aí vem um animal cretino, covarde, porque se ele viesse de frente ali atirando, os soldados teriam capacidade de reação. Como é cretino, covarde e sujo, ele atira quando os soldados não estão olhando, né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, infelizmente. São pessoas extremamente desequilibradas, são animais, na minha opinião, são pessoas assim, eu não quero nem qualificar como pessoa um desgraçado desse, tá? Mas enfim, voltando aqui ao assunto, porque eu realmente fico muito revoltado quando esse tipo de coisa acontece, principalmente quando é um imigrante que acaba fazendo uma besteira num país onde ele buscou um asilo, onde ele buscou um refúgio, ou onde ele buscou uma segunda oportunidade, né? Onde ele deveria respeitar 10 vezes mais do que ele respeitava o país dele, se é que um desgraçado desse tem algum respeito por alguma coisa na vida. Mas, enfim, eu fico bem revoltado com isso. Mas vamos continuar o raciocínio aqui do vídeo. Obviamente, o presidente, da mesma forma que eu, talvez até mais do que eu, por ser cidadão americano, por ter nascido nos Estados Unidos, apesar dele também ser filho, o presidente também é filho de imigrantes, caso vocês não saibam, né? Na verdade, ele é filho neto de imigrante, e ele é a primeira geração, que é isso que eu quero dizer, de não imigrantes da família dele, e ele, obviamente, se sentiu revoltado, obviamente, ele se sentiu enraivecido, e ele falou uma série de coisas ali, inclusive prometendo revisar todos os green cards de pessoas oriundas destes países que estão ali no Oriente Médio e África, que eu vou falar sobre esses países para vocês, que vieram para os Estados Unidos pedindo aí algum tipo de asilo, algum tipo de benefício ou algum tipo de proteção para a perseguição que ele estava vivendo no país dele, certo? Mas nós vamos falar isso num segundo momento. Então o fato foi esse. Houve este problema, houve este ataque covarde e o presidente deu algumas manifestações, algumas delas mais infladas e algumas delas fora dentro da realidade de execução. Quando ele fala que ele vai suspender todos os processos de vistos de imigração para todos esses países de terceiro mundo, vamos lá, eu quero esclarecer primeiro uma coisa para vocês. Lembra uma coisa, o presidente tem 79, 80 anos, tá? Então, e se vocês forem olhar historicamente, ele vem aplicando algumas coisas que são leis de 1970, né? Como, por exemplo, aí esse ato que ele tem utilizado aí, que ele tem sido muito questionado com relação à imposição das tarifas, muitos outros atos com relação à imigração, tudo isso acaba indo parar na Suprema Corte, porque são legislações muito antigas, né? E eu estou falando sim, da década de 70, da década de 60, ele vem se apegando muito a regulamentações daquela época, que é a época dele,
certo? Isso não é uma crítica, é trazendo uma informação para vocês. E se vocês forem olhar, quando ele fala em terceiro mundo, quando você fala em geopolítica, quando você fala em debates, principalmente voltando aí para essa questão geopolítica mesmo internacional, faz muito tempo que eu não ouço esse termo primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então eu vou explicar aqui para você que não conhece, tá? O que são os países de primeiro mundo? São países capitalistas, industrializados, liderados ou com viés de acordos comerciais com os Estados Unidos ou países da OTAN. Por quê? Lembra desse nome aí, OTAN. Por quê? Porque essa história de primeiro, segundo e terceiro mundo surgiu na época da Guerra Fria. E especificamente para liderar ou lidar com as relações dos países naquela época, tá? E isso acabou ficando, o pessoal mais antigo, minha mãe, pessoas mais antigas usam esses termos. Isso aqui é de primeiro mundo, isso aqui é de terceiro mundo, isso aqui não sei o que de mundo. Mas hoje não se usa mais isso, tá? Pelo menos eu não tenho escutado isso há muito tempo. E os países de segundo mundo são os países socialistas ou comunistas aliados com a União Soviética e que fazem parte do Tratado de Varsóvia. Ou seja, a União Soviética nem existe mais, né? Mas vamos continuar aos países de terceiro mundo. Os países de terceiro mundo são os países que ficaram neutros nessa conversa da briga entre os países de primeiro mundo e os países de segundo mundo e que não se envolveram nessa situação, permaneceram neutros, fazendo comércio com um e com o outro e tocar a vida deles, né? Muitos países da África, muitos países da América do Sul, muitos países da América Latina, na verdade, como um todo, muitos países da Ásia, inclusive, não fizeram parte disso. E ao contrário do que as pessoas pensam, isso não tem absolutamente nada a ver com países subdesenvolvidos, tá? Então vamos pegar esse pensamento, essa definição de terceiro mundo e vamos replicar ali para o que foi dito pelo presidente. Mas hoje as pessoas usam, principalmente nessa questão de geopolítica, principalmente nessa questão de diplomacia, as pessoas usam muito o termo norte global, sul global, desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Esse é o termo que se usa hoje, tá? E que não foi o termo utilizado pelo presidente. Mas o que ele quis dizer? Se nós voltarmos uma fala antes, ou seja, não o que ele falou ontem, mas o que ele falou anteontem, ele foi claro e muito mais específico no que ele disse. Quero suspender todos os vistos de imigração e checar todos os green cards destes países nos quais já foram imputadas as restrições. Isso foi dito um dia antes, tá? Coincidentemente, esses países são países de terceiro mundo, entre aspas, né? Voltando ali lá para trás, países que não tinham nenhum tipo estavam neutros na época da Guerra Fria, que se imputa, inclusive, alguns desses países onde já existem os banimentos, tá? Onde já existem as restrições. Quais são os países? Aí eu vou ler a lista aqui para vocês que eu não lembro de todos de cor, tá? Afeganistão, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. E outros que foram colocados, inclusive, recentemente. Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomequistão e Venezuela. São esses os países de terceiro mundo que o presidente quis se referir. Por quê? Porque ele já tinha se referido a esses países de terceiro mundo, como países de terceiro mundo, em outras entrevistas que ele deu em julho, inclusive. E eu fiz, inclusive, um vídeo citando isso para vocês. Então, com relação a ter suspensão de vistos ou paralisação desses vistos, com relação, o que ele quis dizer é a mesma coisa que ele disse em julho, em uma outra situação onde ele citou nominalmente esses países, certo? Isso é importante as pessoas entenderem. Segunda coisa, você fazer uma suspensão, que é a grande coisa que as pessoas estão preocupadas. Poxa, mas vai impactar Brasil, vai impactar Argentina, vai impactar Itália, visto E2, vai impactar visto E2? Bom, primeiro, Itália
tá na Europa, né? A gente ela não faz parte desse círculo aí do terceiro mundo, ela faz parte do primeiro mundo por causa da Organização Europeia e da OTAN. Então, ela já estaria fora disso, e se você tem um outro passaporte, então mais tranquilo ainda com relação a tudo, tá? Mas por que o brasileiro tem que ficar tranquilo? Porque o brasileiro, ele não tem o menor sentido fazer qualquer tipo de impacto nesse ponto. O presidente dos Estados Unidos vem dizendo diversas vezes que ele está se aproximando do Brasil pelas questões comerciais, pelas questões de retirar da China e tudo mais. Não há nenhuma razão de fazer qualquer tipo de intervenção contrária à Argentina, onde ele está neste momento, ajudando inclusive financeiramente. Não há qualquer razão para ter qualquer tipo de conflito com outros países que também não estão ali, não fizeram parte nem desses tratados da OTAN, nem mesmo do Pacto de Varsóvia, e que são aliados muito próximos dos Estados Unidos. Então, para tranquilizar vocês aqui, primeiro, legalmente isso não seria possível e seria fatalmente derrubado na corte. Fácil e fatalmente derrubado na corte. Se eventualmente viesse alguma coisa contra esses países sem uma razão real específica. Vai vir alguma coisa contra o Afeganistão? Certeza absoluta. Absoluta. Isso tá, é certeza. Em uma, talvez 2 semanas, pode esperar algo retaliando esse tipo de situação. E desses países aqui que eu li também, tá? Mas os demais, é muito difícil acontecer. Principalmente porque não tem como você entrar numa toada de deportação de tantas pessoas como estão acontecendo, ilegais, tá? Ilegais. Não tem como você entrar nessa toada de deportação de tantas pessoas ilegais sem repor essa mão de obra legal dentro dos Estados Unidos. E nós temos percebido cada vez mais que as empresas estão desesperadas para pessoas de alta qualificação. Então, eu honestamente acho muito improvável, para não dizer eu duvido, que venha alguma coisa atingindo vistos de investimento ou vistos de habilidades, porque são exatamente as áreas nas quais os Estados Unidos hoje estão se abrindo cada vez mais para que a coisa realmente aconteça. Facilitação de... E eu vou falar para vocês, eu achei que isso fosse campanha política do presidente na época que ele falou, tá? Nós vamos facilitar muito a entrada de empresas que queiram se instalar dentro dos Estados Unidos. Eu achei que isso era conversa política, né? Mas eu tenho percebido nesses últimos 2 meses uma agilidade tão grande em concessão de licenças de empresas internacionais, de clientes nossos, licenças para que eles atuem nos Estados Unidos e trabalhem nos Estados Unidos, licenças de exportação, licenças de importação, licenças de trabalho mesmo, para funcionamento, estruturação de governamental que a gente precisa. Antes, a gente levava 2 meses, 3 meses esperando uma documentação para o cliente nos trazer. Hoje é 3 semanas. Então, sem dúvida nenhuma, existe um interesse muito grande do país para que essas pessoas cheguem, ou somando intelectualmente ou somando financeiramente, tá? Agora, vagabundo, mau caráter, safado eu estou tentando evitar palavras mais pesadas, mas enfim, como esse idiota que cometeu esse crime absurdo, né, em Washington, que inclusive foi a 2 quadras do nosso escritório. O nosso escritório fica, a Casa Branca fica a 3 quadras do nosso escritório, o nosso escritório fica a 1,5 quadras do ponto onde aconteceu essa situação, tá? Que é o ponto do metrô. Aconteceu bem do lado do metrô ali. Nosso escritório está a 2 quadras do metrô, e esse metrô está 1,5 quadras, quase 2 quadras da Casa Branca. Nesse triângulo aqui, ó, a distância entre onde aconteceu o nosso escritório e a Casa Branca, o nosso escritório e a Casa Branca e onde aconteceu, é basicamente a mesma distância. Podia ter alguém do nosso escritório sido baleado, né? Podia ser um parente, podia ser alguma pessoa muito próxima, né? Infelizmente foi um soldado, infelizmente foi um jovem. Imagina esse jovem que saiu da casa dele com 18 anos, 17, 18 anos,
para ir pro exército, para servir o país, e aí vem um imbecil idiota desse e comete um crime covarde, porque para mim, se fosse macho mesmo, vinha pela frente, né? Vinha pela frente que nem duelo, falando assim, olha, eu vou atirar, você vai atirar também? Então vamos ver quem vai mais rápido. Duvido que esse desgraçado ia ter tempo de atirar contra um membro do exército americano, duvido, né? Só que o que ele faz? Ele chega pelas costas, porque ele é covarde, porque ele é rato, porque ele é um desgraçado que não tem um mínimo de consciência ou espiritualidade ou respeito pela vida humana. Esse tipo de pessoa tem que ir embora mesmo. Para mim, podia ir embora do planeta. Não é nem só ir embora dos Estados Unidos. Ele tinha que ir embora do universo, né? Sumir um cara desse, porque isso para mim é escória da humanidade. Né? Então tem que rever mesmo esses green cards, tem que realmente fazer. Mas todo o resto, além disso, são palavras emotivas que foram faladas num momento extremamente delicado, né? Para o presidente é um momento extremamente delicado, até porque foi ele que chamou a Guarda Nacional para ir lá fazer a segurança de Washington. Então esse é um momento muito delicado, esse é um momento extremamente doloroso para todos que têm um mínimo de caráter e consciência, seja social, seja espiritual. Esse é um momento onde as pessoas ficam chocadas, né? Uma pessoa normal, uma pessoa, um cidadão de bem, ele fica chocado numa situação dessa. Fala, meu Deus, como que alguém faz um negócio desse? Né? Ainda numa covardia, como foi feito. O que mais me enoja é a falta de consciência e a covardia que essas pessoas agem. Né? Então isso tem que tirar esses caras mesmo, porque isso é tirar do planeta um cara desse, porque não é possível um objeto, eu não vou nem falar um ser humano, um objeto desse daí conviver em sociedade. Isso aí não pode conviver em sociedade jamais. Né? E ele tá lá no hospital, e se sair do hospital tem que ir pra cadeia e apodrecer na cadeia, um desgraçado desse. Mas todo o restante, lembre, não tem como, nem legalmente, nem estruturalmente e nem... E mesmo que eventualmente alguma coisa acontecesse, seria muito rápido para derrubar uma situação dessa, porque ela é absolutamente fora do contexto legal. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Boa sexta-feira, bom final de semana. Fiquem tranquilos, porque a interpretação foi essa, dita pelo próprio presidente em duas outras oportunidades. Uma anteontem e uma em junho. Certo? Julho, não foi julho. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.